Fala galera, tamo aí da Áustria, no meu banheirinho aqui, ó, sem porta. Vou falar pra vocês como foi minha experiência de intercâmbio na Nova Zelândia, tá pessoal? Esse é um vídeo que muita gente me pediu, então, né, pra vocês aí. Estou tomando um vinho austríaco chamado Spatlese. Não sei como se pronuncia, mas é muito bom. Se vocês forem pra Áustria algum dia, toma esse vinho aqui, ó, Spatlese. Muito bom. Lecker. Aqui eles falam lecker. É uma delícia, lecker. Entendeu, pessoal? Fica a minha dica aqui, tá? Enfim, é um vídeo muito pedido que, cara, eu acho que tá na hora de eu, né, compartilhar com vocês, porque tem muita gente que não sabe pra onde vai, que acompanha o canal, que tá procurando, pesquisando sobre o lugar, e tem muita gente que tá indo pra Irlanda. Eu quero compartilhar essa minha experiência porque, assim, foi um intercâmbio que deu errado. Eu fiz dois intercâmbios, tá, pessoal? Eu fiz na Nova Zelândia que deu errado e da Irlanda que deu certo. E eu vejo muita gente que foi embora eu vi muita gente que foi embora da Irlanda e, cara, com certeza tem muita gente que vai chegar na Irlanda e vai embora, né? Porque vai cometer os mesmos erros que eu cometi, que foram basicamente 4 erros, tá, pessoal? Então, assim, eu vou compartilhar com vocês os 4 erros que eu acho que eu cometi. Que eu acho não, que eu cometi, né? E que por isso que deu ruim. Que eu, graças a Deus, eu consegui ficar na Europa, né? Mas eu podia ter voltado pro Brasil, certo? O sonho podia ter virado um pesadelo, certo, pessoal? Então, assim, a Nova Zelândia, só para situar vocês, a Nova Zelândia é um país maravilhoso. A Nova Zelândia, né? Você tem a possibilidade de estudar lá por 6 meses, depois renovar mais 6 meses, depois fazer um curso superior, um college. Você tem a possibilidade de ir como turista. Pesquisem isso, tá, pessoal? Na minha época tinha. Eu acho que ainda tem essa possibilidade de ir como turista e procurar um visto de trabalho, ou mesmo chegar lá como turista. Se você fechar menos de 3 meses de escola, você vai lá estudar como turista, entra como turista, e depois você pode fechar um visto de estudante lá, estando na Nova Zelândia, ou você pode tentar o visto já do Brasil, aplicar no Brasil. Então você tem várias possibilidades aí. Em Auckland, que é na Ilha Norte é mais difícil conseguir o visto de trabalho, mas na Ilha Sul, principalmente ali em Christchurch, é uma cidade que tem bastante terremoto, enfim, eles estão sempre reconstruindo a cidade, eles precisam de bastante mão de obra, então muita gente vai pra lá conseguir visto de trabalho, tá, pessoal? Vocês podem acompanhar aí, tem vários canais de gente que foi pra lá. Enfim, então, cara, tem muita oportunidade de visto, foi por isso que eu quis ir pra Nova Zelândia. O dólar neozelandês é mais barato do que o dólar australiano, do que o euro, entendeu? Você tem a oportunidade de migrar pra Nova Zelândia, o dólar é mais barato, e eu sempre gostei da Nova Zelândia, da cultura, eu tenho Maori na, no braço e Maori na perna, tá, pessoal? Entendeu? Então, eu sempre gostei muito da Nova Zelândia, do Haka, né? Haka, que é o do All Blacks lá, enfim. É um baita país, cara, eu super aconselho mesmo, parece muito mais organizado, é bem parecido com a Irlanda, vou falar isso no próximo vídeo. Né? São 2 ilhas, colonização inglesa, o nativo de lá é bem parecido. Só que eu acho que a Nova Zelândia ela é mais mais organizada que a Irlanda, tá, pessoal? E eu escolhi a Nova Zelândia principalmente pelo fato dessa questão de ficar para sempre na Nova Zelândia. Esse era o meu plano. E deu errado, tá, pessoal? Por que que deu errado? Primeiro motivo. Cara, então assim, eu não tenho nada a reclamar da Nova Zelândia, certo? Não tenho nada a reclamar. Eu até tentava, antes da pandemia, pensava em voltar, talvez Nova Zelândia, Austrália, enfim, agora eu vou ficar na Europa mesmo e pronto. Então, assim, o que que deu errado? Primeiro, planejamento, tá, pessoal? Eu planejei só 5 meses na Nova Zelândia, então eu cheguei na época errada, cheguei no inverno. Eu confiei em pessoas erradas, eu fui com tanto de dinheiro errado. Eu tinha um emprego no Brasil, eu ganhava bem, eu trabalhava numa academia, na melhor academia de Balneário Camboriú, então era personal trainer, então eu tinha bastante aluno, cara, eu tava bombando. Então eu podia ter ficado 6 meses a mais. É o que eu falo, planejamento, você pesquisar o lugar. Eu chegar no verão, ou na primavera, ou no verão na Nova Zelândia. Por exemplo, você tá planejando, a pessoa chegar agora na Irlanda, cara, não é tão bom porque, por causa da crise de acomodação, entendeu? Vale a pena esperar um pouco. Então eu podia ter planejado, estudado mais inglês, porque isso me prejudicou um pouco, apesar de eu ser mais desenrolado, mas me prejudicou um pouco. Eu tive que confiar em pessoas que eu não deveria para poder pedir as coisas para mim, entendeu? Você se sente inseguro para conversar com as pessoas, você acaba andando com bastante brasileiro.
Então, quanto melhor o nível de inglês você for, melhor mais você vai aprender. Então, eu poderia ter ficado 6 meses a mais no Brasil, estudado inglês, juntado mais dinheiro, pesquisado um pouquinho mais, chegado no verão. Então, eu só planejei por 6 meses no intercâmbio, tá, pessoal? Pouco tempo. Se você já tem dinheiro, já tem inglês, aí você pode ir de qualquer jeito, mas então, o inglês te ajuda a arrumar acomodação, te ajuda a arrumar emprego melhor, tá? Desculpa, é o vinho. Te ajuda a arrumar um emprego melhor, tá, pessoal? Então, assim, é um ano de preparação para o intercâmbio, juntando dinheiro, estudando inglês, entendeu? Se você não sabe nada, vai praticando, que vai ajudar e muito a você se virar na Nova Zelândia, na Irlanda e tudo mais. Então, foi um dos erros, fiquei pouco tempo de planejamento. Cara, segundo erro, eu confiei em brasileiro, brother. Não tô falando aqui pra você não confiar em brasileiro, mas você ir pra... Eu tinha uma pessoa lá que eu conhecia, a pessoa falou que, ó, Gui, você me ajuda aqui, que eu te ajudo, né, com tudo que você precisar aí. Quando você vier, você me ajuda a cuidar dos filhos e ajudar, né, me levar pra algum lugar ou outro. Cara, a pessoa simplesmente tentou me explorar lá, né, tipo, não deixava fazer nada. Eu tinha que dar 24 horas por dia à disposição da pessoa. E o fato de eu não... E quando eu comecei a conhecer pessoas, essa pessoa começou a querer me cortar, tipo, começou a falar mal das pessoas, falar, pô, mas você tá aqui, você vai lá, você vai trabalhar lá, porra, mas e por que você não vai trabalhar pra mim aqui? Você tá na minha casa, entendeu? Sabe, essas coisinhas assim, de querer jogar na cara as coisas, sendo que o trato era o seguinte, vou ficar um mesinho aí na tua casa, depois eu vou viver a minha vida. Então eu acabei ficando 2 meses e meio lá, entendeu? 2 meses, fiquei 2 meses na casa dessa pessoa, que me atrasou muito, então eu confio muito em brasileiro, cara. E não aconselho, brother. Eu vou fazer um vídeo só sobre brasileiros, tá? Tudo que eu vivi com brasileiro. E você, assim, é bom você ter alguém lá pra te dar dicas, te mostrar as coisas, mas não pra você ficar na casa da pessoa, não pra você confiar e conviver só com a pessoa. Você vai um tiro curto, 6 anos, 6 meses, um ano, no máximo 2 anos estudar inglês. Então, cara, tenta ir por você, tenta andar menos com brasileiro que você menos possível com brasileiro para você aprender o inglês, certo? E conhecer os locais do lugar. É muito interessante, tá, pessoal? Então, eu andei muito com brasileiro, eu confiei e andei, fiquei só andando com brasileiro. Então, o que eu aprendia na escola, eu saía e era direto português, entendeu? Saía da escola só falando português. Então isso me prejudicou muito no meu inglês. Eu fui na época errada, tá, pessoal? Fui no inverno, o que te prejudica também, você ir no inverno, porque, cara, o inverno é frio na Nova Zelândia, na Ilha Sul cara, é igual o Canadá, é menos 20, menos 15 graus, né? Mas eu fiquei na a Ilha Norte é mais ou menos igual a Irlanda. Talvez a Irlanda seja um pouquinho mais frio, mas é bastante frio, tá, pessoal, na Nova Zelândia. E, cara, e você não... Tipo assim, eu lembro que eu tinha um passeio pra ir com o pessoal e no outro dia que a gente acordou tava mó chovona, mó ventania, cancelaram. Então assim, você não tem... Você perde muita coisa, você perde com essas pessoas que pouca gente tá na rua, você não vai... Você não conhece bem o lugar, entendeu? Lá amanhece às 7 horas da manhã, 7h30 da manhã. E anoitece tipo 5 horas da tarde, entendeu? 4h30, 5 horas. Então você não aproveita o dia, tá sempre chovendo, sempre ventando, entendeu? Então você ir no inverno não é uma boa, pessoal. Quando eu falo pra vocês, vai no verão. É porque, cara, no verão tá todo mundo de bom humor, tá? O tempo é sol, você consegue, né, socializar com mais pessoas, você consegue conviver com mais pessoas, você consegue ir pra mais lugares, entendeu? É tudo diferente, você vê muita gente, tá sempre as pessoas na rua, entendeu? Querendo fazer as coisas a céu aberto, entendeu? Não quer fazer nada dentro. No inverno todo mundo, né, cara fechada. Então, assim, isso foi um grande erro que eu cometi de ter ido no inverno. E, cara, o quarto erro é o erro que todo mundo comete. E pra mim foi o erro principal que eu cometi, tá, pessoal? Foi com dinheiro contado, brother. Cara, minha experiência, assim, ó, de quem já passou por 20 países, tá, pessoal? Tô aqui, esse ano eu tô 3 meses na Áustria, né? Fiquei um mês, depois foi outro mês, agora mais um mês. 2 semanas, um mês e um mês, 2 meses e meio, tá? Pra falar a verdade. E, cara, você sempre vai gastar mais do que você planeja. Então, basicamente, eu tinha um planejamento financeiro pelas minhas pesquisas. Eu falei, ó, eu juntei o necessário para ficar lá, né? Tipo, vou chegar na Irlanda, na Nova Zelândia, vou estudar 2 meses. Um mês, eu fechei só 2 ou 3 semanas que eu fechei. Mas eu tinha um plano de um mês de estudar.
ficar com essa pessoa que eu tava, e depois, cara, ou fechava um intercâmbio de 6 meses, ou ia pra Christchurch tentar o visto de trabalho. Era um dos dois que eu queria fazer. E como eu fui com dinheiro contado, eu acabei ficando 2 meses na casa dessa pessoa, acabei gastando muito mais dinheiro do que eu imaginava que eu gastaria, tá, pessoal? E no final, cara, eu só tinha dinheiro pra ficar 4 meses, pagar um intercâmbio de 4 meses na Nova Zelândia. E com dinheiro contadinho, tá, pessoal? Contadinho, assim, ó. Se eu ficasse, tipo, 10 dias a mais, já nem tinha já gastava, já nem tinha esse dinheiro. Então, isso fez com que eu fosse para Portugal. E a partir do momento que eu paguei minha passagem para Portugal, paguei ida e volta, né, da Nova Zelândia. Mas eu fui, paguei minha passagem, eu já não tinha dinheiro para fechar intercâmbio de 4 meses. Então, acabou. Tipo assim, ia para Portugal, se tudo desse errado em Portugal para mim, eu ia ter que voltar para Nova Zelândia, ia ter um mês para tentar o visto de trabalho. Se não conseguisse, tchau, ia embora pro Brasil. Então, assim, ir com dinheiro contado, pessoal. Até mesmo essa questão da pessoa que eu tive lá, que as coisas deram errado, eu tive que me prender a ficar na casa dessa pessoa, porque eu tinha pouco dinheiro. Então, como eu tava ali, não tava pagando aluguel, pagava trabalhando, certo? De motorista, tudo bem que, cara, não valia a pena pra mim, certo? Se eu cuidava de filho, era motorista, era babá, limpava a casa, fazia tudo. Eu tinha que receber muito dinheiro, tá, pessoal? Muito mais dinheiro. Mas a gente também não sabe, né? A gente é assim. Quando a gente sai do Brasil, a gente tava muito cru. Então eu tive que aguentar, mas eu tive que aguentar essa pessoa, porque pra mim era, eu tinha que economizar dinheiro, entendeu, pessoal? E a partir do momento que eu saí da casa dessa pessoa, cara, eu gastei muito mais dinheiro do que eu precisava, do que eu poderia, mas eu vivi meu intercâmbio na Nova Zelândia. Conheci um monte de gente, melhorei meu inglês, dei uns passeios, falei, cara, tá vendo? Ó, se eu tivesse ficado no Brasil 6 meses, juntado 6 meses de dinheiro a mais, cara, eu tinha vindo pra Nova Zelândia, não tinha ficado na casa de ninguém, tinha ficado as minhas custas, um quarto que eu alugaria, porque a Nova Zelândia é muito caro. Na época que eu tava lá, um quarto era 250, 300 euros por semana. Tinha ficado na Nova Zelândia as minhas custas e tinha fechado meu intercâmbio e estaria lá até hoje, tá, pessoal? Então, assim, quando eu falo pra vocês, vai com 5 mil euros pra Irlanda, é porque, cara, você vai precisar desse dinheiro, entendeu? Você sempre vai gastar mais. Se eu tivesse ido com 5 ou 10 mil reais a mais na Nova Zelândia, provavelmente eu não ia pra Portugal, galera. Eu sair da casa da pessoa que eu tava, fechava o intercâmbio de 6 meses, ficava em Auckland 6 meses, aí a gente ia ver, aí ia trabalhar e viver minha vida, né? Ia ver o que acontecia. Tenho certeza absoluta, tá? Se eu tivesse ido com 5 meses a mais no Brasil, planejando, eu fui em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Se eu fosse outubro para novembro, cara, eu nunca teria saído da Nova Zelândia, entendeu? Então, é basicamente isso, pessoal. Planejem bem, juntem dinheiro, pratique o inglês, vai na melhor época, que é o verão, tá? Na melhor época do país, que é o verão. E, cara, tenta não colar com brasileiro, velho. Pro seu bem, pra você aprender o inglês, beleza, pessoal? Né? São 5 dicas aí que eu tô dando aí, que eu cometi no meu intercâmbio. Mas, cara, Nova Zelândia é um país maravilhoso. Se você não cometer os erros que eu cometi, você vai pra lá. E ao contrário da Irlanda, que é difícil você conseguir visto de trabalho, a Nova Zelândia te dá essa oportunidade, tá, pessoal? Se você tá indo aí, boa sorte. Ficou até o final, se inscreve no canal aí, curte e vai lá no TIK, TOK. Eu falo da minha vida todo dia, tá, pessoal? Posto vídeo lá. Tamo junto, aquele abraço.